Fique com a gente, fique em casa, o Jornal da UFO está só começando. Vamos começar essa edição com a atualização dos números de casos de coronavírus em Uberlândia e em Minas Gerais. Só em Uberlândia são mais de 9 mil casos confirmados de pessoas que testaram positivo para a Covid. E em Minas já ultrapassou 70 mil. Quem traz mais informações é o repórter Júnior Caritel. A Prefeitura de Uberlândia divulgou o boletim atualizado dos dados da Covid-19. A cidade ultrapassou os 9 mil casos confirmados da doença. Ao todo, 9.161 confirmações. Nas últimas 24 horas, foram 242 pessoas que testaram positivo. Uberlândia agora está com 155 mortes registradas. 2 mortes estão sendo investigadas. O total de pacientes não teve variação. Ao todo, 228 pacientes estão internados. De acordo com um boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foi para 94% o total de leitos de UTI ocupados. Apenas 4 leitos estão disponíveis. Vale lembrar que a Prefeitura de Uberlândia recebeu no dia 6 de julho mais 26 respiradores para UTI e transporte de pacientes. Em Minas Gerais, foi para 70.086 casos confirmados da Covid-19. 45.145 pacientes se recuperaram da doença. O estado registra agora 1.504 mortes. Reforçamos o recado que, se possível, fique em casa. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. O LDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado nesta sexta-feira em primeira e segunda discussão na Câmara Municipal. Está previsto o orçamento de 3,3 bilhões para o próximo ano. As pastas que mais receberão recursos são a da Educação e Saúde. Educação com cerca de 741 milhões e a Saúde com cerca de 690 milhões. E agora, notícia nacional, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como ministro da Educação. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ribeiro é doutor em Educação pela USP e vice-presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ribeiro é o 4º ministro da Educação em pouco mais de 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Agora, vamos entender a diferença entre ensino remoto e educação à distância. Existe muita confusão em relação às duas coisas e, apesar de serem semelhantes, não são a mesma coisa. Quem explica direitinho sobre esse assunto é o diretor do Centro de Educação à Distância da UFO, o Vinícius Silva Pereira. E esse assunto hoje é destaque em nosso jornal. Confira. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar o que é ensino remoto emergencial e o que é necessário se levar em conta para se dar início ao ensino remoto emergencial, prezando a qualidade. Primeiro, é importante falar que há muita confusão do que é o ensino remoto emergencial, que a grande maioria das universidades, escolas de ensino fundamental e médio estão adotando em função da pandemia, e educação à distância, o EAD. Ensino remoto emergencial não é educação à distância, não é EAD. Mas então, o que é ensino remoto emergencial? Para resumirmos o que seriam as diferenças entre o ensino remoto emergencial e o EAD, uma figura central nesse processo é entendermos o que é o Projeto Pedagógico de Curso, o PPC. O Projeto Pedagógico de Curso, se pensarmos nas graduações, e as propostas de cursos novos, chamadas de PCNs, quando nos referimos à pós-graduação, eles são documentos que dentro deles contemplam e estão contemplados e planejados o perfil do egresso, os conteúdos e competências que se deseja formar ao longo do curso e de que forma se dará essa construção do ponto de vista acadêmico, pedagógico e administrativo.
Aí, quando falamos em ensino remoto, adicionando uma palavrinha não menos importante, né, emergencial, estamos falando de um plano de contingência, que não necessariamente implica em pior qualidade. Essa pandemia colocou algo sem precedentes para a humanidade. Ninguém estava preparado para interromper abruptamente o ensino ofertado no seu formato presencial. Então, o ensino remoto emergencial nada mais é do que considerar o que já está contido nos PPCs e PCNs do ensino presencial, adaptando para ensinar, desenvolver e aprender utilizando tecnologias da informação e comunicação, notadamente aplicativos e a internet. Os fundamentos, a filosofia, conteúdos dos projetos pedagógicos e dos PCNs presenciais, eles mantêm-se preservados no ensino remoto, cabendo aos colegiados e NDEs, que são os guardiões desses projetos, né, pensar em alternativas tecnológicas de como operacionalizá-los, enquanto que no EAD isso já estava previsto e planejado a priori, desde o início. A literatura mostra que experiências bem-sucedidas, né, de ensino remoto emergenciais, sejam desta pandemia ou até de cenários anteriores, de países em guerra e de minorias excluídas, né, do ensino tradicional. Essas melhores práticas, né, elas consideram 3 pontos principais, né, para o ensino remoto emergencial com qualidade. O primeiro são o uso de metodologias ativas, né? Ou seja, formatos de ensinar, desenvolver e aprender interativos, que priorizam o contato com o aluno, mesmo que eles estejam distantes, né? Então, esse contato é proporcionado por uma prática pedagógica mais ativa. Um segundo ponto é uma flexibilidade normativa, né, para aprender em cada contexto, reformular alternativas ao longo do processo de ensino-aprendizagem, que por ser uma questão de emergência, envolve aí situações diversas, e uma flexibilidade normativa facilita na reorganização e replanejamento da forma como é dado esse conteúdo e competência. Por fim, a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem que reúne todos os materiais e tecnologias alternativas do processo de ensino-aprendizagem num único local para a organização didático-pedagógica, facilitando o processo de ensinar e aprender. E olha só, gente, na tarde de hoje aconteceu mais uma reunião virtual dos Conselhos Superiores da UFO, em caráter extraordinário do Conselho de Graduação, para tratar sobre a implementação das atividades acadêmicas remotas emergenciais na graduação. E é por isso que a gente recebe aqui hoje, que acabou de vir dessa reunião, o professor que é pró-reitor aqui da UFO, de graduação da UFO, o Armindo Quilice Neto. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite. Podemos oficializar então agora como notícia, né? A UFO vai sim agora oferecer ensino remoto para a graduação? Sim, a Universidade Federal de Uberlândia, no seu conselho de graduação, então agora à tarde, oficializou a implementação da atividade remota emergencial para atender a este momento de isolamento social, a este momento em que nós vivenciamos uma crise da Covid-19. Nós já viemos discutindo isso há várias reuniões do Conselho de Graduação, dentre outras reuniões com o próprio Conselho, mas não oficial, de forma a esclarecer as atividades. A Universidade aprovou as atividades em 2 módulos, né? Nós utilizamos o caráter de calendário especial das normas de graduação da Universidade e implementamos então em 2 períodos. O primeiro período começa agora dia 10 de agosto e vai até 10/10. Então é um módulo como se fosse um semestre concentrado nesse período de 9 semanas. E o segundo período inicia no dia 22/10 e termina 22/12, dentro do período que a portaria do Ministério da Educação está autorizando que sejam feitas as atividades remotas não presenciais. E todos os cursos devem aderir a essas atividades?
A nossa resolução, ela, como nossos professores não têm, muitas vezes, a prática desse trabalho remoto, ela acredita na possibilidade da liberdade. A nossa resolução ela é bastante democrática. Então, se o professor não quiser ofertar uma determinada disciplina no primeiro módulo, ele pode ofertar no outro módulo, a ponto de fazer uma capacitação primeiro para trabalhar em plataformas digitais, para melhorar o trabalho dele, ele não é obrigado. E o aluno também. O aluno que não quiser fazer uma determinada disciplina que está sendo ofertada pelo curso, ele fica livre de fazer esta disciplina. Depois ele deverá cumprir quando voltar presencialmente. E se por acaso o aluno também não for bem, o desempenho dele não for bom, isso não será acrescentado no histórico escolar dele, não irá prejudicá-lo no CRA dele, que é a média geral do estudante. Então, de certa forma, a resolução garante uma certa liberdade para o professor e para o aluno. Porque nós não sabemos quando nós vamos voltar ainda, né, Patrícia? Nós não sabemos se nós vamos voltar em janeiro, fevereiro ou talvez no meio do ano que vem. A gente não tem ideia disso neste momento. Então, a gente preparou esses 2 módulos, o Conselho de Graduação se debruçou, os conselheiros trabalharam muito em fazer os ajustes da resolução. Foram muitas reuniões, né? Muitas reuniões, 4 reuniões oficiais. Além das oficiais, tivemos outras, né? Então, eu acho que foi um avanço importante, porque a universidade está dando uma resposta à comunidade acadêmica, aos nossos estudantes. É uma demonstração de amparar o nosso estudante que está na sua casa, está sem atividade universitária para desenvolver. Então, agora a gente começa a desenvolver essas atividades e de forma organizada. O colegiado do curso ele pode estabelecer, olha, não precisa dar toda a carga horária do curso. Tem, inclusive, na resolução, um teto de horas que o aluno deverá estudar durante a semana. Proreitor, você falou sobre flexibilização, da questão da implementação dessas atividades de ensino remoto, mas tem alguma plataforma que será oficial para ser trabalhada ou serão algumas plataformas disponíveis pela universidade? Tanto o SEAD, né, do professor Vinícius, que acabou de dizer há pouco, quanto o CTI da universidade, fizeram recomendações de quais são as possíveis plataformas que os professores podem estudar para trabalhar com seus estudantes. Há várias plataformas livres que podem ser utilizadas e está autorizado a utilizar. A UFO tem parceria com a Microsoft 365, onde tem a plataforma Teams, que é uma plataforma adequada para esse tipo de trabalho. Então, todos os nossos estudantes que têm e-mail @UFO, né, tanto estudantes, professores como técnicos administrativos, eles conseguem ter acesso a todos os serviços da plataforma 365 da Microsoft. Inclusive, cada um tem 1 terabyte na nuvem da Microsoft para armazenar suas informações. Ótimo, então, importante. O mais recomendável. Né? Por outro lado, o professor está na resolução, ele é livre para utilizar outras plataformas. Excelente. Olha só, nós ouvimos também alguns estudantes da UFO para saber o que eles pensam sobre a implementação do ensino remoto emergencial na universidade. Veja o que eles dizem. Em relação a esse momento atual e ao ensino remoto, eu particularmente sou contra, porque eu não acredito que todos os alunos possam ser contemplados da mesma forma. Mesmo que a UFO tente disponibilizar internet, aparelho para os alunos que não possuem, eu não acredito que todos tenham um ambiente adequado para ter aula, um ambiente que favoreça o estudo e o aprendizado. Fora isso, a gente não sabe a situação das famílias, a gente não sabe como que está a saúde em geral nesse momento de pandemia e como que está a saúde da família do aluno. E outra consideração é em relação à saúde mental, que é muito importante. Então, nesse momento de incertezas, é muito propício a desenvolver transtornos e isso atrapalha de toda forma o aprendizado do aluno. Então, essas coisas
particulares refletem bastante em questão do ensino e que não conseguiria manter a qualidade para os alunos. Em relação às atividades acadêmicas remotas, eu sou a favor, apesar de saber que tem muito desafio que tem que ser superado, né? Tem muito aluno que não tem internet, não tem computador, os professores mesmo vão ter que se adaptar à forma de dar aula. Muita gente tem dificuldade em disciplina e tempo, com atividade EAD, mas eu acredito que nós já fomos muito prejudicados assim, em relação a ficar todo esse tempo com o calendário suspenso, sem nenhuma atividade, sem produzir nada. E nós temos estrutura, tecnologia ela já existe, não tem como fugir dessa era tecnológica. Basta realmente estruturar para que todo mundo que está envolvido no processo se beneficie, né? Eu acho que as lacunas elas podem ser preenchidas, eu acho que podem ser feitas atividades que pensem no todo. Então, eu sou a favor, eu acredito que se bem estruturado, nós vamos conseguir passar por isso da melhor forma possível. Obrigada, meninas, que mandaram para a gente a opinião, é muito importante a opinião de vocês. Eu gostaria agora de entender, então, baseado até no que as estudantes disseram, de que forma que alguns estudantes não têm acesso, às vezes, à tecnologia, seja o dispositivo eletrônico, seja a internet, de que forma que a universidade vai amparar esses alunos? Ótimo, essa questão é muito importante. Antes da gente colocar a resolução em apreciação no CONGRAD, a primeira coisa que a administração superior fez foi buscar as condições de oferta dessas disciplinas. Sabemos que, eu concordo com as duas estudantes, porque sabemos da dificuldade que as estudantes estão tendo, que os estudantes estão tendo hoje, né? Então, buscar um programa, e vai sair um edital agora, já em breve. Nós estamos fazendo uma estimativa a partir do questionário que nós aplicamos para os estudantes. Nós estamos buscando oferecer bolsa auxílio para os estudantes. Na verdade, é um auxílio em que eles podem comprar um notebook e podem também fazer o acesso à internet. Então, é um valor que ele vai fazer inscrição, ele vai entregar a documentação dele e vai receber um auxílio para ele comprar um notebook e para ele ter acesso à internet. É um valor estipulado pelo edital e isso vai ajudar muita gente. Nós estamos prevendo por volta de 2.000 estudantes a serem atendidos nesse programa. O governo federal, o Ministério da Educação, está publicando um programa parecido para acesso à internet também. Então, enquanto do governo federal não for oficializado, realmente não saiu o edital, nós estamos fazendo aquilo que nos cabe para que os nossos estudantes tenham acesso a essas aulas com uma certa facilidade. Sabemos das muitas dificuldades e da grande diversidade que os alunos têm na sua realidade, né? Às vezes tem situação de aluno que nós nem conhecemos, né? Mas a gente está tentando cercar todas as dificuldades para que o aluno tenha o acesso às aulas. Professor Armindo, e a questão das atividades que seriam práticas, né, para quem está num momento em que as atividades deveriam ser presenciais porque são práticas? Sim. De que forma que vocês imaginam que esse desafio será colocado de uma forma que esses alunos não sejam prejudicados Sim. nas disciplinas práticas? Olha, nós estamos numa situação de pandemia. É uma situação particular, né? Nós nunca vivenciamos isso. Então, atividade presencial não é bom que aconteça, primeira coisa, né? Só que há muitos cursos e muitas disciplinas que têm atividades práticas que são possíveis serem executadas de forma remota. E elas foram contempladas na proposta de resolução. Então, muitas disciplinas vão poder ser executadas até que vão servir para trabalho de conclusão de curso depois dos resultados. Porque não são aquelas disciplinas de práticas que são executadas exatamente em laboratório, presencial ou em campo. Elas podem ser feitas de forma remota.
E as unidades acadêmicas que têm esse tipo de disciplina, elas reivindicaram que isso estivesse na resolução e contempla. Então, muitos alunos vão ter a possibilidade. Agora, aqueles que precisam fazer trabalho de campo, viagem de campo, trabalho presencial em equipe, isso nós vamos ter que esperar ainda, talvez, o início do ano que vem, porque agora não é possível. Porque nós estamos vivendo o maior pico da pandemia na nossa região, agora, nesses dias. Então, agora, primeiro é o cuidado com a vida. Excelente. Olha só, a gente volta a falar sobre esse assunto, o professor vai ficar aqui com a gente até o final do jornal, mas agora você vai ficar sabendo sobre a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da nossa região neste fim de semana. Confira. Uberlândia tem sábado de sol com mínima de 15 e máxima 26 graus. Patos de Minas também tem dia ensolarado, mínima de 15 e máxima 26. Ituiutaba segue a mesma tendência, com mínima de 16 e máxima de 31. Monte Carmelo também tem predomínio de sol, por lá mínima 15 e máxima 27 graus. Em Araxá, a previsão mostra predomínio de sol, temperaturas entre 15 e 26. Uma boa notícia para animar a nossa sexta-feira. O programa Cultura na Comunidade leva música e teatro à população. Muita arte e entretenimento em casa. Quem traz as informações é a repórter Larissa Oliveira. Confira. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. A cultura sempre fez parte das nossas vidas, não é mesmo? Mas agora, em tempos de pandemia, a arte faz toda a diferença para passarmos essa fase muito bem acompanhados e em casa. Por isso, o programa Cultura na Comunidade da Secretaria Municipal leva a arte para toda a população, de forma gratuita e online, e ainda movimenta o setor cultural aqui na cidade. Lembrando que a responsabilidade das transmissões é de cada projeto selecionado. Então vamos à lista desse final de semana. Hoje à noite, às 8 horas, live solidária Ronei e Rominho, no canal do YouTube Ronei e Rominho. Sábado à tarde, 1h30, acústico da live Jéssica Pérola, no canal do YouTube Jéssica Pérola Oficial. Às 3 da tarde, Pedro, o Pequeno Grande Príncipe, no Instagram Carol Cordeiro UD. Já às 4 da tarde, tem a live no YouTube do Festival Eletrônico Boom. Domingo à tarde, 2 horas, live José Mauro e Poliana, no canal do YouTube José Mauro e Poliana. E tem muito mais, acompanhe tudo lá no site da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br. Vale sempre lembrar, fique em casa e agora muito bem acompanhados. Larissa Oliveira. E o repórter Júnior Caritel preparou para você curtir em casa dicas da nossa agenda cultural. Então, veja só. Olá pessoal, oi para todo mundo que acompanha o Jornal da UFO. Chegou a hora da gente saber as dicas da nossa agenda cultural. E a primeira sugestão é uma dica minha. Eu vou sugerir para vocês a série As Telefonistas, que tem disponível na Netflix. É uma série que está na 4ª temporada, já com a 5ª temporada prevista. Conta a história de 4 mulheres que enfrentam o preconceito, o machismo e lutam pelo feminismo. Essa série é passada na década de 20. Muito interessante, é uma produção espanhola e que vale a pena sim assistir. Agora a gente vai para outras dicas de algumas pessoas que mandaram aqui para nós na Agenda Cultural. Vamos conferir? Hoje eu quero indicar para vocês um curso que chama Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun. É um curso online que está gratuito por esse mês de julho e ele vai trazer a possibilidade da criatividade enquanto uma ferramenta para a resolução de problemas, para que a gente possa, a partir da criatividade, ter uma vida mais leve, conseguirmos estar mais abertos para mudanças, principalmente nesse momento de pandemia. A gente está precisando mudar paradigmas, mudar formas de estar vivendo, da rotina, né? Tudo isso está sendo necessário ser modificado. Então, com esse curso, a gente aprende isso de uma maneira muito mais leve,
Então eu super indico para você que está com dificuldade de fazer mudanças, de pensar diferente e de ser criativo. A sugestão cultural que eu trago é a leitura da grande imprensa. O Jornal Estado de São Paulo está oferecendo assinaturas gratuitas para estudantes de graduação e pós-graduação com duração de até 1 ano. Para se cadastrar, o interessado deve acessar o site assine.estadão.com.br/incentiva. Os veículos da imprensa tradicional, séria, profissional, são a melhor maneira de se informar no momento em que tanto se discute o impacto das fake news. Isso porque o maior patrimônio da imprensa privada, aquela que vive dos seus assinantes, é a sua credibilidade. Não existe sociedade democrática sem imprensa livre e atuante. Ainda que possam se tratar de empresas privadas, elas são patrimônio da sociedade. Um bom jornal, em geral, aborda uma gama variada de assuntos, desde notícias e atualidades, passando por assuntos científicos, esportivos e culturais. O Estadão, que eu considero o melhor jornal do Brasil, mas existem outros bons veículos também, tem uma seção, muito boa seção cultural, com matérias sobre música popular erudita, dança, teatro e artes visuais, cinema, culinária e outros assuntos. Assim, eu recomendo fortemente que você, estudante, aproveite essa oportunidade, bem como crie o hábito de visitar os portais de outros veículos da imprensa, nacional e internacional. Eu garanto que, além de informação, você vai encontrar muita coisa interessante. Muita dica bacana. Essas foram as dicas da agenda cultural aqui no Jornal da UFO. Tenham um ótimo fim de semana. Se possível, fiquem em casa assistindo essas valiosas dicas que vocês acabaram de conferir aqui na nossa agenda cultural. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Caritel. Excelentes dicas, hein, pessoal? Bom, a gente volta a falar agora sobre ainda atividades remotas que a Universidade Federal de Uberlândia vai oferecer para os alunos de graduação, agora de forma oficial, né, professor Amido Quilice? Para a gente finalizar nosso jornal, nós estamos chegando já à parte final do JU, é possível então dizer que esse ano de 2020 não foi um ano perdido, né, um ano letivo que será aproveitado, porque com as atividades remotas a grade horária vai ser sim aproveitada? Isso. O princípio dessas atividades remotas emergenciais é tentar aproveitar o máximo possível de carga horária que foi perdida tanto no primeiro semestre, no calendário oficial do primeiro semestre e do segundo semestre. Cabe ao colegiado do curso propor quais disciplinas que devem acontecer dentro desses 2 períodos mais curtos durante o segundo semestre de 2020. Só que essa carga horária que o aluno cumprir, ela vai ser aproveitada nas disciplinas que são oficiais do curso. Então, por que é importante isso? Porque isso já vai adiantando o andamento da carga horária e da execução do curso do estudante. Porque o estudante que não cumprir essa carga horária, ele só vai poder fazer depois de forma presencial. Então, ele vai demorar quase um ano a mais para cumprir essa carga horária. Essa é uma forma de tentar amenizar o tempo de cumprimento do curso. Excelente. Bom, gente, essa notícia acabou de sair, a reunião do Conselho terminou agora há pouco, então os estudantes ainda vão receber as informações completas oficialmente, não é isso, professor? Isso. Para que todos os esclarecimentos necessários sejam feitos para que o estudante também tenha um canal direto com a UFO para tirar as suas dúvidas, né? Através do site do portal da UFO Comunica. Isso, para além da divulgação em redes sociais da universidade, oficial da universidade, do Comunica UFO, os alunos receberão um comunicado da Diretoria de Administração e Registro Acadêmico, que é oficial, chamando aquele aluno para se matricular nessas disciplinas. Então, haverá um período de matrícula. Sim, haverá todo o período de matrícula, ajuste de matrícula, já está tudo planejado, foi aprovado hoje o calendário e esses períodos todos. Tá? Isso inclui novos alunos que estão chegando agora? Que ingressariam na UFO no início do ano? Né? Muito bem lembrado, que quando suspendemos as atividades acadêmicas em 18 de março, nós estávamos chamando alunos da lista SISU do início do ano. Elas foram suspensas, as chamadas foram suspensas em função da Covid-19. Então nós vamos chamá-los de novo
tanto os alunos veteranos quanto os novos que serão chamados farão matrícula só pelo portal, tudo pela internet. Não precisa vir à universidade entregar documento. E nosso sistema já está desenvolvido, então foi feito um ajuste interessante. O aluno não precisa sair da casa dele. Ele vai escanear a documentação e postar no sistema. Eu queria, se você me permite, agradecer ao relator do Conselho de Graduação, o professor Fernando, do curso de Filosofia, que foi um cara brilhante no trabalho desta resolução, paciencioso, ouviu todo mundo, acatou as informações que os membros do Conselho encaminharam para ele, coordenadores de curso, diretores de unidades acadêmicas, e saiu uma resolução possível de ser executada nesse período. Então agradeço ao professor Fernando, da Filosofia, agradeço a toda a gestão superior, que desde o primeiro dia começamos a discutir essa questão, estivemos juntos e até hoje ficamos juntos acompanhando esta aprovação. E em destaque o professor Valder, que se dedicou também inteiramente para que a gente pudesse ter aprovação. Durante a semana, os alunos vão estar recebendo informações, melhores informações, né, tanto pela rede social quanto oficialmente, para que eles possam se organizar para a vida de estudo. 10 de agosto começam as aulas. Então, terminamos o nosso JU já com uma data, né? 10 de agosto voltam as atividades de forma remota, mas voltam as atividades na graduação aqui da UFO. Uma boa notícia para todos nós. Muito obrigada para o reitor por estar aqui com a gente no Jornal da UFO e esclarecer, né, toda a comunidade de Uberlândia com relação a essa demanda, né, e essa ansiedade que estávamos todos para saber como seriam o ano letivo da Universidade Federal de Uberlândia, viu? Muito obrigado também. E a todos os conselheiros, todos que trabalharam nesse grande projeto, viu? Ótimo. Muito obrigada. Obrigado. O Jornal da UFO chega ao fim. Muito obrigada pela audiência. E é claro que eu te espero na semana que vem. Tenha um ótimo fim de semana. Se possível, fique em casa. Cuide-se.